Bom dia a todos. Antes de começar o react sobre esse vídeo do Nerdologia, né, do Castanhari, gostaria de dizer que vamos ter aí uma série de vídeos sobre a história dos Estados Unidos aqui no canal. E no mês que vem lançarei um livro sobre esse tema. Então vamos lá. Vamos começar. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra que Hamilton não era um rapper nesse Nerdologia sobre a Revolução de Independência dos Estados Já errei. Achei que era o Castanhari, é Felipe... Bom, vamos lá. Unidos. O primeiro país contemporâneo do continente americano que declarou a independência de uma metrópole europeia foi os Estados Unidos, um processo concluído 230 anos atrás com a entrada em vigor da Constituição. É algo que vemos na escola e bastante na cultura pop, embora muitas vezes em uma perspectiva romantizada. A origem da independência dos Estados Unidos está no formato da colonização do país. O estabelecimento de 13 colônias costeiras que tinham um certo grau de autonomia, divididas entre 3 tipos. Essa autonomia não existia por causa de um modelo britânico, ou pelas autoridades de Londres serem legais, mas porque as colônias, por décadas, eram pouco interessantes para a coroa britânica. Não tinham riquezas minerais, não produziam grandes quantidades de produtos tropicais ou exóticos. O parlamentar e filósofo britânico Edmund Burke chamou isso de negligência salutar, já que a falta de interesse da coroa possibilitou a formação de governos locais com autonomia administrativa. Não que isso fosse algo absoluto, já que o governo britânico interferia nas relações comerciais dos colonos, fazendo com que o comércio intercolonial entre as 13 colônias do Caribe fosse realizado com contrabandos. Essa política chega ao fim com a Guerra dos 7 Anos, uma guerra em escala. Então, aqui ele comenta então sobre as 13 colônias, diz que elas não eram assim ricas. Aliás, estou surpreso com essa divulgação aí, porque normalmente se diz que as 13 colônias eram ricas, que era a joia da coroa da Inglaterra, tudo mentira. Elas não eram assim tão prósperas, tinha outras colônias que davam mais recursos para a Inglaterra. Então, as informações então foram verdadeiras e fico feliz por estarem divulgando essa história. Faltou dizer, né? Poderiam dizer que lá não foi colônia de povoamento. Aliás, esse conceito, colônia de povoamento, colônia de exploração, não existe, é um conceito do século XIX, e então aplicar um conceito do século XIX para acontecimentos históricos antes dele é um anacronismo, não havia esse sentido, e mesmo que tivesse esse sentido antigamente, não foi. Os Estados Unidos não foi colônia de povoamento, no sentido dado por Leroy Beaulieu no século XIX, de jeito nenhum. Então essas informações aí estão boas para um vídeo de divulgação. Estou surpreso, achei que ia falar que as colônias de exploração eram uma maravilha, era isso, que era aquilo e tal. Um outro dado interessante é que realmente havia muito contrabando lá, não só lá, como na América inteira, Brasil, província no Prata, Bacia do Prata, Nova Espanha, Peru, todo lugar havia contrabando. O contrabando era a regra. As metrópoles que tentaram impor monopólio para cá, monopólio para lá, mas vigoravam intenso o contrabando. Nos Estados Unidos, o contrabando era a regra, quase. Escala global entre britânicos e seus aliados contra a França e seus aliados. Na América, essas alianças incluíam tribos indígenas, daí outro nome pela qual a guerra é conhecida. Muitos combates e mudanças territoriais foram na América do Norte, e a vitória britânica somente foi possível com a emancipação militar das 13 colônias. Tudo isso significava custos para o governo, e diversos parlamentares defendiam a postura de que esses custos eram para a defesa das 13 colônias. Então, os colonos que deveriam pagar. Sem falar que a coroa britânica estava quebrada, necessitando de novas fontes de recursos. É o começo de uma série de leis e... Então, aí essa guerra, então, foi uma das causas realmente da independência dos Estados Unidos, foi essa guerra. A França também saiu muito endividada, a França queria depois uma desforra contra a Inglaterra, e realmente índios se aliaram de um lado francês, outros índios do lado inglês. A Inglaterra realmente teve que desenvolver, as 13 colônias realmente tiveram que se armar para ficar do lado da Inglaterra. Lembrando que a França dominava boa parte do meio americano, né? Desde o Detroit é Detroit, né? Chama estreito em francês, até New Orleans.
Então, desde os Grandes Lagos até a foz do rio Mississippi, desde Detroit, dos Grandes Lagos até a foz do rio Mississippi, todo um meião lá extremamente fértil, né, lá do meio americano, pertencia à França, e o oeste americano, Califórnia, Novo México, Texas, ali pertencia à Espanha. A Inglaterra não colonizou os Estados Unidos como tal. A Inglaterra colonizou as 13 colônias. As 13 colônias é uma parte do território que depois se tornou os Estados Unidos. Novos impostos sobre as colônias. Em 1765, é imposta a Lei do Selo, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam ser em papel timbrado e com pagamento de taxas. Esse ano é tido como início do período revolucionário, já que os colonos articulam um congresso para protestar e responder à lei. Outro protesto colono desse período que se tornou bastante conhecido é a Festa do Chá de Boston. Em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçaram-se de indígenas, subiram em navios da Companhia Britânica das Índias Orientais e atiraram a carga de chá ao mar, contra a lei do chá. Esse protesto é importante, pois o motivo do boicote dos colonos ao chá era por eles contestar a autoridade do parlamento em taxar as colônias. Inicialmente, os movimentos colonos não queriam independência, mas o direito... Então, essas taxas realmente foram uma das causas da independência. Depois isso é interessante, né? Porque a Inglaterra não era uma excelente colonizadora, preocupada com o desenvolvimento das colônias, que dava liberdade e tal, aí essas taxas, como explicar? Porque a Inglaterra não era tão boa, simples assim. Agora, essa festa do chá de Boston, que ficou um dos eventos mais famosos para a independência dos Estados Unidos, ela tem um dado curioso, né? Que a Companhia das Índias Orientais Britânicas, ela tinha um monopólio do comércio de chá, daí a festa do chá, né? Mas o que aconteceu? Na prática, essa mudança de legislação lá fez baixar, a Companhia das Índias Orientais baixou o preço do chá lá. Bom, se ela baixou o preço do chá, por que os colonos fizeram o protesto? Fizeram o protesto porque esse protesto foi financiado pelos contrabandistas. Então, conforme eu falei minutos atrás, nas 13 colônias tinha muito contrabando. Então tinha vários contrabandistas lá, inclusive o John Hancock, um dos que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, era um contrabandista. Então, esses contrabandistas, então, eles vendiam chá, tentando romper o monopólio da Companhia das Índias Orientais e vendendo mais barato, obviamente. Quando a Companhia das Índias Orientais baixou o preço, isso daí era ruim para o negócio dos contrabandistas, por isso que eles financiaram a festa do chá. Direito à representação política. Os colonos argumentavam que o parlamento era formado apenas por ingleses, então não teria o direito de taxar os colonos. Para que os impostos fossem legítimos, o parlamento teria que aceitar a eleição de representantes dos colonos. Isso era sintetizado no lema No Taxation Without Representation, usado por Benjamin Franklin, um dos patronos da independência dos Estados Unidos, quando ele defendeu os colonos no parlamento em Londres. Em 1774, foi realizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, que decidiu por enviar uma petição ao rei, expondo que os impostos eram injustos. É possível que, se o parlamento tivesse aceito a eleição de representantes colonos, os Estados Unidos fosse parte do Império Britânico até hoje. Nos meses seguintes, o Congresso Continental passou a ser, na prática, o governo das colônias, e as tensões entre os colonos pró-independência e os britânicos começaram a subir. O primeiro confronto da guerra ocorre em 19 de abril de 1775, entre a milícia de Massachusetts e tropas inglesas, com pouco mais de 100 mortos. Em maio, foi reunido o segundo Congresso Continental, que foi mais radical que o primeiro. Inspirado em autores iluministas, os delegados produziram um texto sobre a necessidade de se levantar contra um governo sem representatividade e autorizaram a criação de um exército continental, liderado por George Washington, um oficial veterano da Guerra dos 7 Anos. Cerca de um ano depois, o Congresso vota pela Declaração de Independência, quando considera... Então, aí toda a sequência dos eventos está correta, claro. É bem possível que se a Inglaterra tivesse aceito as demandas dos colonos, não tinha independência naquela ocasião. Pode ser que outros fatores vindos depois, então teriam justificado uma independência dos Estados Unidos. Mas realmente essa questão de falta
de representação foi um dos principais fatores que levaram à independência dos Estados Unidos. Mas, na realidade, não foi o único, né? Pelas taxações também pesaram, mas havia outros que deveriam ter sido mencionados no vídeo. Quando se iniciou a colonização das 13 colônias e houve um fluxo migratório da Inglaterra para lá, e também foram outros povos para lá, foi um monte de protestantes que fugiram de perseguições ou de descontentamentos na Europa. E muitos desses protestantes tinham visões radicais e visões independentistas. E também eles tinham o conceito de que os Estados, as 13 colônias, eram uma espécie de terra prometida e que o rei da Inglaterra era uma espécie de faraó do Egito. Então eles estavam fugindo da opressão, assim como os egípcios fugiram da opressão do faraó no Antigo Testamento, esses protestantes fugiram da opressão do reino para as 13 colônias. Então, na realidade, houve que é sempre omitido, né? Interessante que por causa do impacto marxista, também liberal em visões historiográficas, sempre se omitem causas não econômicas. Sempre se omitem causas não políticas. Causas econômicas parece que é o que move o mundo de A a Z em todos os momentos da história, que nunca teve causa não econômica na história. Então, o apego que os liberais e marxistas têm com causas econômicas, né? E também causas políticas são vistos como a segunda mais importante por boa parte dos historiadores. E isso acaba escondendo outras causas. Quais são essas outras causas? Causas filosóficas. Uma das coisas que embasou a independência dos Estados Unidos foram os princípios iluministas republicanos, vindo do movimento, né, iluminista típico do século XVIII, de gente como Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc., d'Alembert. E também, no caso americano, isso foi bem impactante lá, e também questão religiosa, conforme eu falei, desses protestantes que queriam, de fato, uma nova forma de governo, uma nova estrutura social dissociada da Inglaterra, né? Então, faltou analisar isso. É uma coisa, infelizmente, muito pouco comentada. Que a guerra tornou-se um caminho sem volta. A Guerra de Independência, ou Guerra Revolucionária, durou mais de 6 anos no continente americano, e 8 anos no geral. Ela é dividida em 2 fases. A primeira foi focada no norte, marcada pela derrota dos continentais em tentar invadir o Canadá e na tomada de Nova York pelos ingleses, que também empregavam muitos soldados alemães, sejam mercenários ou de reinos súditos britânicos. A maior parte das tropas continentais nesse período era formada por colonos que já tinham passado pelo exército e recebiam suprimentos da França. Os colonos conseguiram derrotar uma expedição britânica e tiveram uma importante vitória em outubro de 1777, e a guerra ficou no impasse. Isso abre a segunda fase do conflito. Os franceses, que já apoiavam os colonos, decidem intervir diretamente, assinando uma aliança com o Congresso Continental. O objetivo francês era, pela Guerra Revolucionária, dar o troco nos britânicos pela Guerra dos 7 Anos. A Espanha também assina uma aliança com os franceses e entra na guerra, que agora terá combates na Europa e na África. Ao contrário da visão romantizada dos filmes, a Revolução dos Estados Unidos não foi um bando de colonos fazendo guerrilha contra um exército muito maior, mas uma guerra que envolveu as 3 maiores potências do mundo na época. A segunda fase foi combatida especialmente no sul, com a... Nossa, olha, muito bom, muito bem comentado, porque foi isso mesmo. O romantismo aí dos filmes e mesmo livros de divulgação dizem que colonos, então, lutaram e venceram uma potência muito mais forte que foi a Inglaterra. Não foi nada disso, teve um apoio decisivo de franceses e espanhóis. Se não fosse a França, se a Espanha e a França não tivessem ajudado os colonos americanos, eles não teriam conseguido a independência, não teriam. Só para ter uma ideia de número, segundo um historiador, vai ter aí no link na descrição, 90% dos armamentos usados na guerra do lado dos colonos foram fornecidos pela França e pela Espanha. Generais franceses lideraram batalhas contra os ingleses. A Armada Espanhola atuou
no Caribe contra os ingleses. Então, se não fosse a França e a Espanha, eles não teriam conseguido a independência. Ainda tem um terceiro elemento do lado dos colonos, que foi a Holanda. A Holanda ajudou, assim, financeiramente a independência das 13 colônias. Por quê? Porque boa parte daquele contrabando, que eu já comentei lá atrás, era feito com a Holanda. Então a Holanda tinha interesses comerciais nas 13 colônias. E a Holanda já estava também com um monte de rixas com a Inglaterra, né? Então teve essa grande ajuda das potências europeias. E, de fato, a França queria uma desforra por causa da derrota da Guerra dos 7 Anos. Apoio de lealistas, os colonos que lutavam pela coroa. Outra visão romântica é de que a maioria dos colonos lutou pela independência. Não, apenas cerca de 1/3 dos colonos desejava a separação, e a maioria se absteve o máximo possível do conflito. O general inglês Charles Cornwallis foi derrotado pelas tropas combinadas de continentais e francesas e foi encurralado contra o mar, esperando uma evacuação pela Marinha Real. A Marinha Francesa, entretanto, derrotou os britânicos, e as tropas franco-americanas cercaram o exército britânico, que se rendeu em outubro de 1781. É interessante, isso é um outro dado muito bom. Esse vídeo aí está interessante, porque realmente dá a impressão que todos os colonos lutaram, foi majoritariamente, não foi bem assim, lógico, tem sempre o grupo que não quer guerra, mas tinha o grupo que apoiava a Inglaterra, eram colonos que não apoiavam, depois foram perseguidos. Quando teve depois a independência, eles foram perseguidos, muitos tiveram que fugir. Tinha índios que estavam dos dois lados, os índios sofreram muito nessa guerra. Também africanos, né, fugiram, muitos aproveitaram isso para fugir das 13 colônias para outros locais. Lembrando que a escravidão nas 13 colônias era muito mais dura que na Espanha. Então, quem podia fugir, quem africano que era escravo, e podia fugir, principalmente em direção à Flórida. Aí vai gerar uns eventos lamentáveis lá, mas isso é outra história. A guerra só chegou ao fim oficial em 3 de setembro de 1783. Os britânicos foram obrigados a reconhecer a independência dos Estados Unidos, perder a Flórida e a ilha de Minorca para a Espanha, e Tobago e o Senegal para a França. Aqui, entre a derrota militar e a assinatura do Tratado de Paz, as tropas francesas ficaram estacionadas nas 13 colônias. Por quê? Porque a França temia que talvez a Inglaterra pudesse insistir na guerra. E houve debate no parlamento, houve algum momento, pelo menos, que se discutiu continuar a guerra em 1782, ou final de 1781. Então a França, temendo a continuação da guerra, ela manteve tropas estacionadas nas 13 colônias a fim de forçar uma paz que foi conseguida em 1783. Como a guerra dos Estados Unidos teve reflexo em outros locais, então houve então uma cessão territorial da Inglaterra para a França, né? E saiu da guerra endividada. A Guerra de Independência dos Estados Unidos foi, em muitos aspectos importantes, uma guerra entre franceses e ingleses. Dezenas de milhares de uniformes e mosquetes usados pelos continentais foram fornecidos pela França, assim como virtualmente todos os canhões do exército e 90% de toda a pólvora usada pelos continentais. Além disso, oficiais franceses servindo como consultores, treinando as tropas locais. Ao final do conflito, os britânicos estavam em profunda crise política sobre o modelo colonial, além de dezenas de milhares de refugiados que fugiram para o Canadá, tanto colonos lealistas quanto afro-americanos fugindo da escravidão. Já os Estados Unidos, após uma revolução que criou um novo país e um modelo inédito de Estado e de governo, agora tinha que se concentrar no processo de formação do país. Dívidas, a Constituição demorou a entrar em vigor e a escravidão de pessoas foi mantida, mesmo com milhares de afro-americanos lutando contra os britânicos, continuando problemas de desigualdade e de disputas políticas. Já a França estava economicamente quebrada e com uma legião de soldados veteranos que tiveram contato com uma luta por maiores liberdades, o que vai fazer parte da sua própria revolução. E claro, como sempre em temas mais complexos, lembramos que o Nerdologia é um recorte e que fontes e sugestões estão aqui na descrição do vídeo. No
Nos comentários do Nerdologia sobre a Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, perguntaram o que acontece a um navio quando ele se aposenta. Ele pode virar um museu. Bom, então vamos aqui para alguns comentários. Gostei do vídeo, um vídeo de divulgação muito bom, que rompe mitos, como o mito das 13 colônias serem ricas. Também rompe com o mito de que os colonos lutaram sozinhos contra os ingleses. Fiquei muito surpreso positivamente com o vídeo, né? Um vídeo que, então, fala coisas corretas e enfrenta aquelas visões românticas e idealizadas da história dos Estados Unidos. Em relação à bibliografia, vou botar aqui algumas sugestões nos links, adiantando que boa parte da bibliografia está em inglês, né? Então as pessoas que não sabem inglês vão ter dificuldade em estudar a história dos Estados Unidos. Então eu recomendo o curso do Jonas Bressan, B-Way, para aqueles que ainda não sabem a língua inglesa. A língua inglesa é fundamental para o estudo de história, para o progresso intelectual, e também para viagens, né, e para o trabalho também. Além do que qualquer língua em inglês se inclui nisso, obviamente ela ajuda ao desenvolvimento intelectual das pessoas em geral, né? Então não percam tempo, assinam o curso do Jonas Bressan, B-Way, o link está na descrição. Então, conforme eu falei no começo do vídeo, teremos aí o lançamento aí do meu livro o mês que vem, a história dos Estados Unidos. E aí teremos aí ao longo desse mês de junho conteúdo sobre esse tema. Então ficamos por aqui. Obrigado.